Uma boa tarde, meus irmãos. Boa tarde, boa noite ou bom dia, conforme quando estivermos vendo esse, esse trabalho, essa reflexão, né? É com alegria que tem mais essa oportunidade. A Sociedade Espírita Jesus nos oportuniza esse momento de reflexão, esse momento de estudo, de nos conectarmos e estarmos em contato com os ensinamentos da doutrina espírita, que, por conseguinte, né, é os ensinamentos do mestre na sua forma mais original. Antes mesmo de iniciarmos a nossa reflexão, iniciarmos o nosso trabalho, nós gostaríamos de convidar os irmãos, como é de praxe, nas atividades espíritas, né? Convidar os nossos irmãos para elevar o nosso pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, pedindo o amparo, a assistência, a proteção para mais esse momento de estudo, esse momento de nos conectarmos com o plano maior, realizando esta reflexão, cujo objetivo é realmente nos fornecer os recursos necessários que a doutrina espírita nos oportuniza para que possamos bem direcionar a nossa caminhada na presente reencarnação. Que assim seja. Então, meus irmãos, após essa pequena rogativa, o tema ao qual vamos realizar o nosso estudo, a nossa reflexão, hoje, é o egoísmo e o orgulho. A referência, né, o estudo, ele está baseado na obra, no livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, e nós vamos ter a oportunidade, então, através da obra citada, Allan Kardec vai nos trazer reflexões a respeito do egoísmo e do orgulho, tais como, tais como suas causas, seus efeitos e os meios de destruí-los, né? Então, Kardec nos oportuniza essa oportunidade de reflexão sobre essa situação, esses dois sentimentos, esses dois vícios que o próprio mestre já nos colocava e a doutrina espírita vem nos trazer como aqueles que os dois grandes obstáculos para que o ser humano, ao longo da sua jornada, da sua caminhada evolutiva, possa avançar, possa crescer, possa evoluir. Então, a nossa reflexão é em torno do tema orgulho e egoísmo, tá bom? É de conhecimento, então, geral, é conhecimento de todos, até pelo que já acabamos de dizer, que o mestre trabalhava muito essa questão, né? E a doutrina também o faz, é que a maior parte das misérias da vida tem origem no egoísmo dos homens. E, naturalmente, todos temos uma ideia do que vem a ser o egoísmo, né? E hoje a gente tem a oportunidade de trabalhar, de refletir sobre esse sentimento. Então, desde que cada um pensa em si antes de pensar nos outros, e cogita antes de tudo de satisfazer aos seus desejos, cada um naturalmente cuida de proporcionar a si mesmo essa satisfação a todo custo, sacrificando sem escrúpulo os interesses alheios, assim nas mais significantes coisas como nas mais simples, nas mais significantes quanto nas maiores, né? Tanto de ordem moral quanto de ordem material. Então, naturalmente, essa é a característica do egoísmo e da pessoa orgulhosa, pensar em si antes de tudo. Então, daí todos os antagonismos sociais, todas as lutas, todos os conflitos, todas as misérias, visto que cada um só trata de despojar o seu próximo dentro daquilo que verdadeiramente caracteriza o egoísmo, né? Então, o egoísmo, por sua vez, se origina do orgulho. Então, esse egoísmo do que nós estamos nos referindo, aonde o interesse pessoal está acima do bem coletivo, né? Ele se origina do orgulho. Então, vejamos quanto estão conectados
o orgulho e o egoísmo e o orgulho, um dando origem ao outro e, por sua vez, dando origem, ambos, a todas as demais imperfeições, a todas as demais vicissitudes que assolam a nossa humanidade. Então, a exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros, julgando-se com os direitos superiores, melindra-se com o que quer que, a seu ver, constitua ofensa aos seus direitos. Então, veja o quanto o orgulho, naturalmente somado junto ao egoísmo, quanto mal eles proporcionam à nossa humanidade. A importância que, por orgulho, atribui à pessoa naturalmente, torna-se egoísta. O egoísmo e o orgulho nascem de um sentimento natural, o instinto de conservação. Então, vejamos que eles tomam essas dimensões a partir, ele naturalmente é um sentimento, ele nasce de um sentimento natural, o instinto de conservação, mas que todos os instintos têm sua razão de ser e sua validade. Porquanto Deus nada pode ter feito de inútil. Então, Deus proporcionou ao ser humano essa condição dos instintos para a sua preservação, que naturalmente o ser humano, com as características que dizem respeito à sua imperfeição, né, a tendência é o ser humano exacerbar essa condição, fazendo com que torne-se verdadeiramente o orgulho e o egoísmo com todo o mal que caracteriza para a humanidade. Então, Deus, ele não criou o mal. O homem é quem o produz, abusando dos dons de Deus em virtude do seu livre-arbítrio. Então, em função do livre-arbítrio, nós naturalmente podemos agir de acordo com aquilo que achamos adequado, de acordo com aquilo que achamos certo, mas naturalmente haverá as consequências em relação à ação realizada. Então, a gente tem que ter consciência disso, e a doutrina espírita vem nos trazer essa conscientização, essa necessidade de percebermos que tudo nos é válido, mas nem tudo nos convém, exatamente pela questão da lei de causa e efeito. Então, contido em justos limites, aquele sentimento é bom em si mesmo. Então, se utilizássemos esses sentimentos, né, esses sentidos que Deus nos coloca ao dispor para que possamos realizar a nossa caminhada na existência física, na realidade é a exacerbação, é a situação que multiplicamos em termos disso, né, partindo para o desejo de levar vantagem em tudo e tirar proveito de tudo, é o que nos compromete na caminhada. Então, nos é colocado que a exacerbação que o torna mal e pernicioso e prejudicial a todos, né? Então, é o uso inadequado, naturalmente pela oportunidade que temos de colocar em prática, em uso, o nosso livre-arbítrio. E Deus, naturalmente, respeita. Só que tem consequência essa situação, né? O mesmo acontece com todas as paixões. O homem frequentemente desvia do seu objetivo providencial. Então, naturalmente, como já dissemos, tudo tem um objetivo, tem uma finalidade. Quando nós desvirtuamos essa utilização, o uso a partir da finalidade a que se destina, é que está o grande problema do mal que o próprio ser humano cria, né? Então, ele não foi, o ser humano em si, ele não foi criado egoísta, nem orgulhoso por Deus, que o criou simples e ignorante. O homem é que se fez egoísta e orgulhoso, exagerando o instinto que Deus lhe outorgou para a sua conservação. Então, na realidade, todos nós temos a mesma origem, a simplicidade e a ignorância. Naturalmente, a questão da ignorância é colocada no sentido do desconhecimento, né? Então, fomos todos criados simples, desconhecendo a tudo, para ao longo da nossa caminhada, nós desenvolvermos, então, o conhecimento que nos possibilita a nossa condição de nos tornarmos espíritos melhores, né? De evoluirmos, de crescermos e
os instintos que, naturalmente, o pai coloca ao nosso dispor, como vimos, como forma da lei de conservação, né? A utilização da lei de conservação. Mas, como dissemos, exacerbamos e desvirtuamos aquilo que seria para o nosso bem, que acaba gerando grandes males para a humanidade como um todo. Então, não podem os homens ser felizes se não viverem em paz, isto é, se não os animar um sentimento de benevolência, de indulgência e condescendência recíprocas, numa palavra, enquanto procurarem esmagar-se uns aos outros. Então, na realidade, essa questão da benevolência, da condescendência, são situações que o ser humano necessitaria viver a partir do entendimento, da compreensão, da caridade, da humildade, né? Do desenvolvimento das virtudes de uma forma geral. Mas que a partir do egoísmo, por exemplo, e do orgulho, não se tem a possibilidade de viver em paz, como nos é colocado, né? Porque a felicidade depende da consciência tranquila, assim está definida pela doutrina espírita, né? A questão de felicidade. Então, para sermos felizes, para estarmos em paz com a nossa consciência, precisamos realmente uma vida fraterna, harmônica com aqueles que estão conosco na caminhada. Então, a caridade e a fraternidade resumem todas as condições e todos os deveres sociais. Uma e outra, porém, pressupõe abnegação. Então, há essa necessidade. Ora, a abnegação é incompatível com o egoísmo e o orgulho. Logo, com esses vícios, não é possível a verdadeira fraternidade, nem por conseguinte igualdade, nem liberdade, dado que o egoísta e o orgulhoso querem tudo para si. Então, verdadeiramente, a questão da vida coletiva saudável, pacificada, harmônica, ela é difícil quando está presente em cada um de nós a questão do orgulho e do egoísmo, porque, como dissemos anteriormente, a questão dos interesses pessoais vão se sobreporem aos interesses coletivos, e isso será um fator gerador de conflitos, um fator gerador de dificuldades de convivência e, por conseguinte, de comprometimento nosso para com a lei de Deus. E aí a gente para e pensa e vê que, na realidade, a gente olhando aquelas pessoas que estão conosco na caminhada, a gente vai ver a diferença infinita em termos do que cada um enfrenta na sua caminhada. E, naturalmente, isso está diretamente relacionado às nossas escolhas, as nossas maneiras, digamos assim, os meios pelos quais nós usamos o nosso livre-arbítrio em situações comprometedoras, em grande escala, em muitos casos, e outras em escalas menores, a partir das nossas escolhas, da forma que resolvemos direcionar a nossa caminhada. Então, para que os homens vivam na terra como irmãos, não basta, né, se lhes deem lições de moral. Importa destruir as causas do antagonismo, atacar a raiz do mal, o orgulho e o egoísmo. Então, a questão da formalidade, digamos assim, não é o suficiente. O importante é atacar verdadeiramente aquilo que é o causador da infelicidade do ser humano, das dificuldades, enfim, das contrariedades, mas partindo do princípio que o egoísmo e o orgulho devem ser combatidos, porque, como sabemos, são eles os dois grandes males causadores de todas as dificuldades de convivência dos seres humanos, né? Ora, se ele progrediu, ainda naturalmente progredirá. Então, naturalmente, o progresso, ele acontece de forma natural, só que, naturalmente, se a gente não se dedicar, não buscar compreender as razões das dificuldades, ele acontecerá de forma muito lenta. E nós precisamos
acelerar o passo em virtude da necessidade de transformação, de evolução. Se não quisermos, como dissemos anteriormente, sem problema nenhum, Deus respeita o nosso livre-arbítrio, só que virá as consequências, né? Virá o aprendizado pela dor, para que possamos, pela dor, pelas dificuldades, pelo sofrimento, enfim, acelerarmos o passo nessa busca do nosso progresso, da nossa evolução, porque cabe única e exclusivamente a nós esse direcionamento na busca do bem, na busca do crescimento da nossa evolução, da nossa transformação moral. Então, não se veem, ao contrário, criaturas de índole generosa, em quem parecem inatos os sentimentos do amor ao próximo, da humanidade, do devotamento e da abnegação. Então, a gente vê, nos é questionado se não se veem, né? Veem sim, só que há muito mais criatura dessas, né, com boas índoles, com boas condições, com bons objetivos, com boas ações, buscando a superação do orgulho, do egoísmo, né? Então, há muito mais criaturas dessas do que se pensa. Porque às vezes a gente acha que não tem quase pessoas boas. E se parece tão pouco numerosas, é porque o orgulho ele se põe em evidência, ao passo que a virtude modesta se conserva na obscuridade. O orgulhoso, o vaidoso, enfim, ele se põe em evidência, ele busca se mostrar. E na realidade, né, a, a virtude em si, de todas as formas, ela se apresenta modesta. E se ela não for modesta, ela não é uma virtude. Então, por isso que não chama tanto a atenção, e muitas vezes nos parece que a virtude ela está desaparecendo da humanidade. É que, na realidade, ela é modesta, ela não se põe em evidência. Para que ela seja verdadeiramente uma virtude, ela deve ser caracterizada pela modéstia. Então, o ponto essencial é conseguir que a exceção passe a constituir a regra. Para isso, trata-se, antes de tudo, de destruir as causas que produzem o mal. E a gente já falou a respeito, né? Onde é que estão essas causas? O nosso tema de hoje, que é exatamente o orgulho e o egoísmo, né? A fraternidade lhe imporia sacrifícios em detrimento do seu bem-estar. A liberdade também, ele só quer para si. Então, a fraternidade, então, impõe sacrifícios. Queira ou não queira, é aquilo que o mestre se referiu quando falou da porta estreita e da porta larga. Então, a fraternidade, a caridade, as virtudes, de uma forma geral, elas são caracterizadas pela porta estreita, onde a gente tem que abrir mão de muita coisa que nós gostaríamos de realizar em termos materiais, vendo apenas pelo lado material, mas precisamos de devotamento, de sacrifício, né, de resignação, para que possamos verdadeiramente avançar, para que possamos verdadeiramente dar um passo à frente. Alimentando todas as mesmas pretensões, o resultado são perpétuos conflitos que os levam a pagar bem caro, os raros gozos que logram obter. Então, quando há essa acirração, esse confronto de interesses, né? Então, esses conflitos que se tornam, de uma forma geral, perpétuos, né? Que levam a pagar bem caro os raros gozos que logram obter. Então, na realidade, o egoísta e o orgulhoso, pelas situações de adversidade que criam, na realidade, em algum momento tem alguma vantagem, em algum momento de, de prazeres, digamos assim, de satisfação, mas na realidade as consequências são dolorosas. Quando a conta vem, meu Deus, e não é por outra razão, como já dissemos, que existe tanta diferença em termos de dificuldades enfrentadas por cada um de nós ao longo da nossa caminhada. Naturalmente, sempre relacionada à lei de causa e efeito, né? Aquilo que realizamos de forma equivocada, contrária à lei de Deus, nos traz consequências, nos traz dor e nos traz sofrimento. Identifique-se o homem com a vida futura e mudará a sua maneira de ver as coisas.
como a do indivíduo, que apenas por poucas horas haja de permanecer numa habitação má e que sabe que ao sair terá outra magnífica para o resto de seus dias. Então, é aquelas circunstâncias que nos é colocada de dias difíceis, de dias de dificuldade, dias de dor, muitas vezes, de sofrimento, mas que precisamos da resignação para saber que Deus é infinitamente justo e bom, e que se estamos passando por situações de dificuldades, não é porque Deus quis que nós passássemos, exatamente é a consequência das nossas ações, daquilo que já realizamos. E quando a situação é de dor, é dificuldade, é porque as nossas ações não foram edificantes. Porque as ações edificantes, as ações no bem, em conformidade com a lei de Deus, como disse o mestre, nos trazem alegria, nos trazem a felicidade, a evolução, a salvação, como ele disse. Fora da caridade não há salvação. Então, a benevolência, enfim, todas as virtudes, as ações em benefício dos nossos semelhantes são fundamentais para a nossa felicidade e a nossa paz de consciência. A consequência natural é lógica dessa certeza, é sacrificar o homem um presente fugidio a um porvir duradouro. É exatamente isso. É pensar nos dias futuros, tanto desta existência como das existências futuras, nas próximas reencarnações. É semear o bem para que possamos colher o bem. Então, ele trabalha, né, o ser humano, no presente com o objetivo de assegurar a sua posição no futuro, tanto mais quanto sabe em que condições poderá ser feliz. E a questão da lei de causa e efeito está exatamente relacionada a essa questão. Estamos semeando, estamos trabalhando para que a colheita seja edificante. Ao passo que se ficarmos na ociosidade, naturalmente, no momento da colheita, vamos colher o quê? Se não realizamos nenhuma espécie de semeadura. Tá? Então, a incredulidade não só carece de meios para combater o orgulho, como o estimula e lhe dá razão, negando a existência de um poder superior à humanidade. Crer em Deus e na vida futura é, consequentemente, a primeira condição para moderar o orgulho, porém, não basta. Então, crer em Deus, crer nas leis de Deus, na vida futura, na continuidade da vida, da reencarnação, porque se não entendermos, se não compreendermos os princípios espíritas, lei de causa e efeito, a reencarnação, fica difícil de entender certas situações. Como vamos entender situações em que alguém nasce já, uma criança chegando a uma existência física, nas mais complexas situações de dificuldade, muitas vezes? Como vamos entender a bondade de Deus, né? Se num berço vemos alguém chegando em extremas dificuldades e em outro uma criança saudável, naturalmente está ali a grande diferença da semeadura realizada. Então, não tem como não nos darmos conta dessa realidade, da justiça infinita do nosso Pai. Porque se não for dessa forma, só veremos injustiça. Se nos basearmos na existência única, só veremos injustiça em função das grandes diferenças que existem em cada ser que habita o nosso planeta. Então, juntamente com o futuro, é necessário ver o passado para fazer ideia exata do presente. Para que o orgulhoso deixe de crer na sua superioridade, cumpre-se lhe prove que ele não é mais do que os outros e que estamos na mesma condição. É aquilo que falamos anteriormente, né? A nossa a justiça de Deus, ela é aparente, ela está presente e só não vê quem não quer, né? A partir de, como dissemos, a partir da nossa criação, na simplicidade e na ignorância, ou no desconhecimento de tudo, para ao longo da nossa caminhada, né, ou das nossas caminhadas nas diversas reencarnações, buscarmos o nosso crescimento, a nossa evolução, a nossa transformação moral, enfim, colhermos os frutos relativos àquilo que realizamos, né? Então, que a igualdade é um fato,
e não apenas uma bela teoria filosófica. E essas verdades ressaltam da pré-existência da alma e da reencarnação. Então, isso fica muito claro a partir daquilo que, inclusive, acabamos de comentar, das diferentes situações que cada ser na sua existência, apresenta as dificuldades que encontra, né? Então, naturalmente, sempre relacionado àquilo que já realizamos. E muitas vezes nós não vemos dessa forma, nós sempre buscamos encontrar culpados para as dificuldades que enfrentamos. E só existe um culpado, somos nós mesmos. Quer dizer, é exatamente num momento de dificuldade, estamos colhendo o resultado da nossa semeadura. Então, provando que os espíritos podem renascer em diferentes condições, em condições sociais, né? Quer por expiação, quer por provação. Então, naturalmente, essas diferenças, elas dizem respeito à provação ou expiações que o espírito esteja passando, né? Esteja enfrentando, sempre relacionado, como dissemos, a lei de causa e efeito, aquilo que já tenhamos realizado ou mesmo deixado de realizar, né? Então, Jesus, ele assentou o princípio da caridade, da igualdade, da fraternidade, fazendo dele uma condição expressa para a salvação. A gente conversou a respeito disso, a gente falou a respeito dessa condição que o Mestre sempre colocou como necessária, como fundamental para que pudéssemos atingir os objetivos, né? A salvação, a nossa evolução, a nosso crescimento como espíritos imortais. Então, Deus reservou o espiritismo pelo conhecimento que faculta da vida espiritual, pelos novos horizontes que desvenda e pelas leis que revela. Sancionar esse princípio, provando que ele não encerra uma simples doutrina moral, mas uma lei da natureza, que o homem tem o máximo interesse em praticar. Então, na realidade, as leis de Deus, os princípios da doutrina espírita não vêm trazer como é que vamos dizer assim, ó, uma simples doutrina moral. Na realidade, são as leis da natureza. Conforme a ação que viermos a realizar, serão as consequências que iremos enfrentar. Porque, como dissemos, é a semeadura sendo realizada. E, de acordo com a natureza da semeadura que realizamos, será a colheita que também praticaremos, que realizaremos sempre na condição da semeadura. Porque, senão, Deus seria extremamente injusto, realmente, se não fosse dessa forma, né? Porque uns passando por situações complexas, de dificuldades extremas, e outros tranquilos, outros em paz, né? Aonde estaria a justiça de Deus se não fosse dessa forma? Então, no campo imenso do infinito que o Espiritismo lhe faz entrever, anula-se a sua importância capital e ele percebe que, por si só, nada vale e nada é. Que todos têm necessidade uns dos outros e que uns não são mais do que os outros. Duplo golpe no seu egoísmo e no seu orgulho, né? Então, muitas vezes nos julgamos porque estejamos, se porventura viermos a estar numa condição financeira, econômica, de uma forma geral, né, condições de saúde privilegiada, digamos assim, né, podemos nos julgar melhores do que os nossos semelhantes na caracterização do orgulho, né? Mas que isso, na realidade, é uma condição temporária, justamente em função daquilo que cada um realizou. Então, quer dizer, não somos melhores. Podemos até dizer que estamos melhores em função daquilo que tenhamos feito, mas isso não quer dizer que em outro momento da caminhada, né, não estejamos em situações diferentes, no momento que tivermos que colher as consequências do que estamos realizando no momento atual, né? Então, muito importante a gente ter esse entendimento que ninguém é melhor do que ninguém, realmente. Então, para isso, é necessária a fé, sem a qual permanecerá na rotina do presente. Não a fé cega, que foge à luz, restringe as ideias,
e, em consequência, alimenta o egoísmo. Então, a fé é o grande suporte, é o grande instrumento, é o grande mecanismo para que venhamos a verdadeiramente compreender Deus, compreender suas leis e, por conseguinte, podermos fazer as escolhas adequadas de forma a que venhamos a enfrentar, a ter dias melhores nos dias futuros, na nossa caminhada atual e das futuras, naturalmente. Porque o nosso hoje é o momento que estamos semeando. E como seremos, que dificuldades ou não estaremos enfrentando no futuro, depende daquilo que estamos realizando na atualidade. Então, o Espiritismo é, sem contradita, o mais poderoso elemento de moralização, porque mina pela base o egoísmo e o orgulho, facultando um ponto de apoio à moral. Então, basicamente, a partir do momento, e quando a humanidade verdadeiramente conseguir extirpar o orgulho e o egoísmo, com certeza, ela viverá em mais condições de paz, de harmonia, de entendimento entre os povos. Então, todo feito, milagres de conversão, é certo que tem feito, no caso, o Espiritismo, né? Ele referindo-se ao Espiritismo, tem feito milagres de conversão. É certo que ainda são pequenas curas individuais e, não raro, parciais. O que, porém, ele há produzido com relação a indivíduos constitui garantia do que produzirá um dia sobre as massas. Então, na realidade, o Espiritismo, a doutrina espírita, está trabalhando a individualidade, a partir, naturalmente, levando, porque o importante é que a gente saiba que a doutrina espírita em si não salva ninguém, ela nos leva os recursos necessários, ela nos oportuniza os recursos necessários para que nós possamos verdadeiramente realizar a nossa transformação moral, utilizando bem o livre-arbítrio que nos é dado. Então, fornecendo esses recursos, ela já tem, como nos é colocado, realizado, né, ações de iluminação de mentes, mas que um dia essas iluminações que estão sendo parciais, de forma a abranger a maioria da humanidade, tenderá a se estender a todos na realidade. Então, não lhe é possível arrancar de um só golpe as ervas daninhas. Então, naturalmente que a doutrina espírita não tem condições de arrancar de uma só vez, um só golpe, né, as ervas daninhas. O que caracteriza essas ervas daninhas? As imperfeições morais inerentes aos seres humanos na condição de imperfeições que ainda nos encontramos, né? Mas que, na realidade, ela fornece os meios, até porque, se nós não quisermos, não adianta, a doutrina não vai fazer nada, porque a doutrina não nos transforma. Somos nós, a partir daquilo que a doutrina espírita nos dá como ferramenta, entendendo suas leis, seus princípios, é que realizaremos a nossa transformação moral, o nosso crescimento, a nossa evolução. Então, ele tomou o homem em meio da vida, né? O Espiritismo, no fogo das paixões, em plena força dos preconceitos, e, se em tais circunstâncias operou prodígios, que não será quando o tomar ao nascer, ainda na infância. Então, em meio que a doutrina espírita é relativamente nova para a humanidade. Então, nós, a grande maioria, adentramos na doutrina já cobertos de imperfeições, e ela tem realizado, digamos assim, a gente sabe que o milagre, de uma forma geral, ele não existe, né? Mas vulgarmente poderia se dizer que tem feito milagres, mas o mais correto é prodígios, né? Tem realizado prodígios a partir daquilo que a doutrina nos fornece como recursos para a nossa mudança, para a nossa transformação. E aí ele diz, se ele já tem feito pegando pessoas já com problemas sérios, né? Então, o que não fará ao tomar ao nascer ainda na infância? E em relação a essa questão, é importante a gente lembrar
salientar a questão da evangelização espírita infantil, estarmos atentos para que possamos entregar as nossas crianças a essa evangelização, a essa forma de estarmos em contato com os princípios da benevolência, da caridade, do não egoísmo, do não orgulho, no caso da caridade, da humildade, né? Então, a importância que tem desse processo de conhecimento das leis de Deus, dos princípios da moral do Cristo já na infância. E é importante que estejamos atentos à questão da evangelização infantil, para que aquela plantinha já possa crescer no plumo desde a infância. Então, sob o domínio dessas ideias, a edificar a fé comum a todos, não mais esbarrando o progresso no egoísmo e no orgulho, as instituições se reformarão por si mesmas e a humanidade avançará rapidamente para os destinos que lhes estão prometidos na Terra, aguardando os dos céus. Então, na realidade, nos é colocado que a partir da nossa mudança, da nossa transformação, né, da nossa reforma íntima, nós já começamos a desfrutar ainda uma existência física e aguardando naturalmente o resultado da semeadura feita na atual existência para a colheita quando retornarmos à pátria espiritual. E para concluirmos, meus irmãos, que todos nós possamos ter compreendido a necessidade de combater com todo o nosso vigor esses dois males, por tudo que representam como obstáculo à nossa evolução, ao nosso crescimento e à nossa transformação moral. Que as nossas baterias, né, possam se voltar todas a combater o orgulho e o egoísmo, que, como Cristo nos deixou bem dito, a doutrina espírita tem trabalhado bastante esses aspectos, são as duas grandes chagas da humanidade, trabalhando, no caso, esses dois sentimentos, essas duas imperfeições morais, para que não possamos avançar. Então, atenção em combater o orgulho e o egoísmo como um dos objetivos principais para que possamos vencer aquilo que é os fatores de dificuldade para a nossa transformação. Era o que tínhamos para esta noite. Agradecemos a compreensão de todos, o acompanhamento, e que possamos, dentro daquilo que nos é possível, tirar ensinamentos, aprendizados, e dentro do possível colocar em prática. E com certeza a nossa busca de sairmos da presente reencarnação em condições melhores das que nela adentramos, com certeza será alcançada. Que a paz esteja com todos nós.